Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ser grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar falando da Sua palavra livremente, em tempo e fora de tempo. Sendo assim, quero convidar você para ler comigo um versículo no capítulo 6 de Daniel e no versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes já costumava fazer. Amém? Tendo lido este versículo, eu quero meditar, quero refletir um pouquinho com vocês acerca da vida deste homem de Deus, deste servo fiel que servia ao Senhor. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Daniel era um moço ainda bem jovem, fisicamente perfeito, belo de aparência, muito inteligente, com habilidade para viver no palácio. Era da nobreza, vivia no meio da realeza. Então podemos deduzir que Daniel era um jovem feliz e abençoado por Deus. Quando de repente se levanta este grande vento na vida de Daniel, e agora ele se vê numa terra pagã, numa terra estranha, como escravo, tendo deixado para trás o resto do seu povo, pessoas mortas, templos destruídos, cidade queimada pelo fogo, vivenciando assim um momento de muita tristeza em sua vida. Mas neste momento desta grande luta, Daniel, ele escolheu agradar ao Senhor. Ele viu neste momento uma oportunidade que ele tinha de agradar a Deus, de mostrar a Deus a sua fidelidade. Daniel, no momento de luta, ele não escolheu murmurar, reclamar, parar, desistir da sua caminhada, ficar triste, infeliz. Não, ao contrário. Ele escolhe procurar agradar ao seu Deus. E quando ele fez a proposta do banquete do rei, do manjar do rei, havia ali ordenança para que todos eles, Daniel e seus amigos, se alimentasse do manjar do rei, e ele escolhe agradar a Deus fazendo justamente o contrário, deixando de lado aquele manjar e propondo se alimentar, como você já bem sabe, né? E quando Deus vê essa postura de Daniel, esse esforço para lhe agradar, Deus de imediatamente faz com que Daniel alcance graça e misericórdia diante do eunuco. Aquela decisão de Daniel de agradar ao Senhor, aquilo agradou profundamente a Deus. Creio eu que esta decisão chegou como cheiro suave às narinas de Deus. E Deus se manifesta a Daniel concedendo graça e misericórdia. Porque ninguém que dá um passo na direção de Deus fica sozinho. Deus dá um passo na sua direção. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E Daniel, mostrando esta fidelidade ao seu Deus, procurando agradar a Deus, ele continua orando ao Senhor. Ele vai à sua casa 3 vezes por dia e ora ao seu Deus, sendo fiel, permanecendo fiel. E a Bíblia diz que Daniel, ele vai experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Porque quando ele se apresenta diante do eunuco, ele está mais forte, mais gordo do que os outros. E quando ele chega diante de Nabucodonosor, ele vê o sobrenatural de Deus, porque ele não está apenas melhor do que os outros, mas a Bíblia diz que eles estão 10 vezes melhor do que os outros. Isso é experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. E os seus inimigos, quando sabem disso, né? Eles vendo a fidelidade de Daniel, vendo o comportamento daquele moço, a diferença daquele moço ali naquele reinado, eles chegam a dizer que ele não tem como
é projetar nada contra a vida de Daniel, porque Daniel é fiel. E como é maravilhoso ser fiel ao Senhor, porque sendo fiel a Deus, todos que estão em volta estão vendo Deus na vida de Daniel. Mas agora vai chegar na vida de Daniel, talvez um momento de maior sofrimento na sua vida, né? A grande luta, a grande batalha, o grande levante do inferno na vida de Daniel. E Daniel fica sabendo, né, daquela armação para que ele vá parar na cova dos leões, para que ele seja morto, né? Talvez essa seja a maior luta que tenha se levantado na vida de Daniel. Mas a sua fidelidade ao Senhor, o seu relacionamento para com Deus, lhe traz tranquilidade, e ele fica tranquilo, ele fica sereno, e como nós lemos nesta noite, ele continua indo para o seu quarto, continua 3 vezes ao dia orando ao Senhor. Neste momento da vida de Daniel não tem desespero em sua vida, não tem pânico, não tem um momento assim que ele fique desesperado. A Bíblia não diz que Daniel clama, a Bíblia não diz que Daniel deixa de orar, a Bíblia não diz que Daniel ora escondido, a Bíblia não diz que Daniel ora em espírito para não ser pego, não. Ao contrário, Daniel 3 vezes ao dia entra no seu quarto, como costumava fazer, e continua no esforço unicamente para agradar a Deus e mostrar ao Senhor a sua fidelidade. Daniel sabia daquela cova, Daniel sabia para que ela servia. É bem provável que em alguns momentos Daniel viu alguém sendo jogado dentro daquela cova, mas isso não lhe assustou, isso não lhe causou pânico. Ele permaneceu fiel no esforço para agradar ao Senhor, continuou orando, continuou servindo ao seu Deus da mesma maneira que fazia antes. E você sabe que tudo que aconteceu ali com Daniel, Daniel sabia daquela cova, mas ele sabia que Deus era dono daqueles leões e o Senhor ia fazer o que quisesse na vida dele. Ele estava tranquilo em relação àquilo, e nós vemos que quando o rei chega naquela cova pela manhã, ele grita ali: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha, o rei sabia que o Deus de Daniel era Deus vivo, não era um Deus morto como ele estava acostumado. Mas observando a vida de Daniel, ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus vivo. Ele disse: dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido te livrar? O rei também sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Daniel não servia a Deus só no momento que ele estava vivendo um momento de vitória. Daniel também não servia ao Senhor somente quando a luta chegava, ele corria e ia orar ao Senhor. Não, ele servia ao Senhor continuamente, estava sendo fiel ao Senhor. E nós podemos ver que quando a gente serve ao Senhor, quando a gente é fiel ao Senhor, o mundo olha para nós e vê Deus na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com a vida daquele rei. Observando a vida de Daniel, ele pôde ver que o seu Deus era morto, o Deus de Daniel era vivo, era diferente do Deus dele. E quando ele chega diante daquela cova, ele tem prova disso. Ele vê o milagre, ele vê o sobrenatural, ele pôde ver com seus olhos o que o Deus de Daniel pôde fazer. Então ele mesmo vai decretar, ele mesmo vai abrir sua boca para anunciar, dizendo que da parte dele era feito um decreto, pelo qual em todo o seu reino os homens temesse perante o Deus de Daniel. Ele vai abrir a sua boca e vai falar, porque ele é Deus vivo e para sempre. E o seu reino é permanente e não se pode destruir, porque ele livra, ele salva, ele opera milagres e maravilha. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que coisa linda é servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, porque o mundo vê Cristo em nossa vida.
Então que Deus nos abençoe, que eu e você possamos procurar agradar ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.